Muitos te falam como você deve investir o seu dinheiro, mas já reparou que ninguém te fala como você não deve investir o seu dinheiro? Pois bem, é por isso que eu tô aqui hoje. Eu vou te falar onde e como você não deve investir o seu dinheiro, citando produtos financeiros dos quais você deve fugir. Então, sem mais delongas, vamos lá, vamos começar aqui com o primeiro tipo de produto financeiro que você deve saber as peculiaridades para não acabar perdendo dinheiro. E o nome desse produto financeiro nada mais é do que Tesouro Pré-fixado e também o Tesouro IPCA. Você já deve ter ouvido falar de algum influenciador ou alguma pessoa qualquer te dizer que você deve colocar a sua reserva no Tesouro Direto. Mas a grande questão é que o Tesouro Direto, dentro do Tesouro Direto, você tem vários tipos de produtos financeiros lá dentro. Tem tesouros diferentes. Então, para você fazer a sua reserva de emergência, de fato, você vai ter que procurar um produto financeiro que ele tem liquidez, que você pode tirar a qualquer momento. Você vai ter que procurar um produto financeiro com muita segurança. E, basicamente, é isso que você tem que ter em mente, primeiramente, para você começar a procurar onde colocar a sua reserva de emergência. Acontece que se você for colocar a sua reserva de emergência lá no Tesouro Direto, você vai colocar no Tesouro Selic e não no Tesouro IPCA e nem no Tesouro Pré-fixado. Por quê, Gustavo? Simples. Porque no Tesouro Pré-fixado e no Tesouro IPCA, no decorrer do caminho até o vencimento desse contrato, o que acontece é que você pode em algum momento ter que retirar o seu dinheiro com uma perda patrimonial devido à marcação a mercado. E isso não acontece no Tesouro Selic. Você pode tirar a qualquer momento, investir hoje, daqui a 3 dias eu posso tirar sem estar perdendo dinheiro. Então o que acontece é que muitas pessoas acabam caindo nessa armadilha. Inclusive teve uma pessoa que veio me chamar no direct lá do Instagram falando: Gustavo, tô desesperado, tô precisando tirar meu dinheiro aqui eu acho que o dele foi Tesouro IPCA e tô perdendo 50 mil reais, tá? Uma pessoa que parecia ter mais dinheiro ali, né? Eu falei assim: ué, mas existe a famosa marcação a mercado e tal. Se você for investir num produto financeiro como o Tesouro IPCA, você deve saber que se você for ter que tirar em algum momento antes do vencimento, você tem essa possibilidade de retirar perdendo dinheiro. Ele não sabia, foi mal assessorado ali na hora de fazer o investimento dele, e ele teve que, por uma emergência familiar, acabar tirando o dinheiro e perder 50 mil reais. Foi o que ele me disse, né? Vou ter que tirar do mesmo jeito, não sabia, não tem muito o que fazer. Eu falei, se você tiver que tirar mesmo, é isso aí. E pelo caso dele, que era uma emergência familiar, tinha que pagar uma coisa pra família mesmo, não tinha como ele evitar essa situação e acabou perdendo dinheiro. Coisa que na hora que ele investiu, Tesouro Direto, todo mundo fala que é a coisa mais segura do mundo, ele nem tinha a mínima ideia e não falaram para ele. O assessor de investimentos não explicou direito a situação do investimento dele, no que ele estava colocando o dinheiro dele. Então, vai fazer a sua reserva de emergência no Tesouro Direto, você vai investir no produto específico no Tesouro Selic, no qual você vai ter a liquidez, que é muito importante para o seu investimento, seu fundo de emergência, e também você vai ter a segurança, obviamente, do Tesouro Direto, porque você vai estar emprestando dinheiro nada mais, nada menos do que para o governo federal. A segunda maneira de investir que eu não recomendo de forma alguma são os famosos investimentos alternativos. Então, tudo que surge de novo no mercado, que as pessoas tentam te vender como um investimento que vai te dar uma rentabilidade, vai te dar uma renda extra, tem que te falar uma coisa: fuja. Então, tudo isso que a gente está vendo recentemente agora está na fase das apostas esportivas, né? Faça um dinheirinho com a aposta esportiva, tem uma renda extra com a aposta esportiva. É simples, tem método, tem não sei o que, tem robô, tem um tanto de coisa, né? Pois bem, gente, a grande verdade é que a grande maioria das pessoas, a maioria absoluta das pessoas, perdem dinheiro na hora de fazer esses investimentos. E é por isso que, inclusive, que casas de apostas ganham dinheiro, cassino ganha dinheiro. Porque se a maioria das pessoas ganhassem, né, o que aconteceria é que eles não iam ganhar dinheiro. Eles seriam uma instituição filantrópica, né, de doação, coisa que eles claramente não são. E eu vou adiante, né? Além dessa parte que não é nem investimento, mas que as pessoas vendem como sendo investimentos, existem algumas outras alternativas, investimentos alternativos que de fato são investimentos, mas que eu recomendo pelo menos que você fuja deles, porque, por exemplo, vou te dar um exemplo, né?
Obra de arte, tem alguns fundos de obra de arte que eles estão sendo negociados aí, tem muita pessoa colocando dinheiro para fazer anúncio, mas que no fundo é uma coisa muito prematura você investir em obras de arte através de um veículo que você pode comprar pequenas cotas, enfim, são todos esses investimentos que você acha que no primeiro momento é uma coisa diferente, inovadora, que você deve fugir. A gente passou agora recentemente também pelas NFTs, muita pessoa comprou dinheiro com NFT, o que aconteceu? Perdeu muito dinheiro, obviamente. Diversos memes foram vendidos por milhões e milhões de reais. Sério, confere um Reels que eu tenho aqui no meu canal, um Shorts que eu tenho aqui no meu canal, que você vai ver. Milhões e milhões de reais por um meme, meses depois já não valia 1/3 do que a pessoa ali pagou, tá? Então, tem muita ciência desses investimentos alternativos e saiba que raramente, muito raramente, o investimento alternativo vai ser o melhor investimento para você. Eu diria que nunca, né? Mas para não ser tão radical, eu deixo aqui que raramente vai ser a melhor alternativa para você colocar o seu dinheiro, para você fazer o seu dinheiro ter uma rentabilidade desejada. E a próxima forma que eu gostaria de falar para vocês nunca investirem o seu dinheiro são em CDBs com menos de 100% do CDI de rentabilidade. E por que disso, Gustavo? CDB, sempre ouvi falar bem de CDB, etc. Só que existem CDBs e CDBs. E uma das principais maneiras de a gente analisar um CDB, sem dúvida nenhuma, é pela sua rentabilidade, obviamente, né? E a partir do momento que você vê diversos CDBs no mercado sendo amplamente ofertados com uma taxa mínima de 100% do CDI, eles têm CDBs de 107% do CDI, como por exemplo do PagSeguro, né, do PagBank, você acaba falando assim, olha, se eu tenho uma alternativa aqui que vai me dar uma rentabilidade maior do que outra alternativa ali, e que até R$250 mil, que a cobertura da FGC, eles vão possuir basicamente o mesmo risco, por que eu vou investir num que tem uma rentabilidade menor? Não faz sentido, né? E em muitos desses grandes bancos, como por exemplo Caixa, como por exemplo Bradesco, como por exemplo o Banco do Brasil, existem CDBs ali com 80% de CDI, com 90% de CDI, coisa que, convenhamos, não faz sentido nenhum. Se você tem uma possibilidade na palma da sua mão de ter uma rentabilidade superior, não tem por que você investir em um produto com a rentabilidade inferior, não é mesmo? E eu vou aproveitar esse momento para te falar do Nubank, né? Muitas pessoas utilizam a conta corrente do Nubank e é ótimo porque a gente sabe que só do dinheiro estar na conta corrente do Nubank a gente tem essa rentabilidade de 100% do CDI. Só que tem um detalhe aqui muito importante. Se você utiliza o Nubank, a conta corrente do Nubank, para pagar coisas do dia a dia, para pagar tudo que você gasta no dia a dia, tem um porém, né? Porque recentemente eles anunciaram uma mudança na forma de rentabilidade. Antigamente, passava um dia, você já tinha a sua rentabilidade. Caiu alguns centavos ali na sua conta de rendimento perante o que já estava na conta corrente do Nubank, a Nuconta. Hoje em dia, como é que funciona? Não é mais assim. Passou um dia, não vai mudar nada. Só a partir do 30º dia que você vai ter a rentabilidade. Vai ser rentabilidade por mês, né? Então, o que acontece é que o dinheiro que você deixa ali para fazer suas compras não vai ter rentabilidade que tinha outrora, que tinha antes. Então, o que você tem que fazer, basicamente, é o seguinte. Eu, pelo menos, né? O que eu fiz a partir dessa mudança? Não vai me dar muito dinheiro, não vai ser uma mudança gigantesca de rentabilidade, mas eu pelo menos deixo a maior parte do meu dinheiro lá na conta IT. É uma conta digital do Itaú que vai te dar a mesma rentabilidade de 100% do CDI, entretanto vai ser diariamente, diferentemente do Nubank pós essa atualização. Então, vai investir o seu dinheiro para deixar ali, não quer deixar o seu dinheiro parado de jeito nenhum, sem ter nenhum tipo de rentabilidade, coloca lá no IT, você pode continuar utilizando o Nubank, não tem problema nenhum, só que você deixa ali literalmente só o que você vai gastar e nada a mais. O que for a mais, você passa lá para sua conta IT ou N26 também, tem uma rentabilidade diária e também nessa mesma, mais ou menos nessa mesma rentabilidade. Então ter essa ciência é importante a gente saber, afinal de contas a gente sempre está falando assim, tá aqui na palma da minha mão para eu comprar um produto e é 50 centavos mais barato, não tem por que eu vou comprar. Então não tem por que você dispensar esses 50 centavos mais barato ali na hora de você ter a sua rentabilidade, né? Eu pelo menos penso dessa forma. A gente está sempre gastando com uma coisa que a gente não precisava, gastar um centavo a mais aqui, um centavo a mais ali, mas na hora do investimento a gente fala, são só centavos também. Não.
É melhor a gente pensar no longo prazo que R$1, R$2 de rentabilidade a mais hoje, amanhã vai ser mais, e eu pelo menos penso dessa maneira. E a quarta forma que você não deve investir de maneira alguma é seguindo as famosas dicas do colega, né? O que são essas dicas do colega? Eu vou te dar um exemplo clássico, tá? Meu pai, um ano e meio atrás, chegou lá em casa: ô Gustavo, esse Bitcoin, meus colegas lá do trabalho estão ganhando dinheiro demais com os Bitcoin, vamos comprar um Bitcoin, coloca um pouquinho de dinheiro nesse Bitcoin pra mim, por favor. Eu falei assim: pai, não vou colocar dinheiro em Bitcoin. Primeiramente, que eu já não invisto em Bitcoin pra mim, né? Então já não faz sentido eu chegar aqui e falar pra vocês investirem em algo que eu não invisto. Não tem cabimento, né? Eu vou te falar para investir onde eu coloco o meu próprio dinheiro. Afinal de contas, senão não faz sentido nenhum, né? Você investe numa coisa, eu no meu investo em outra, não faz sentido. E segundo que, o que você sabe sobre Bitcoin, né? Ele falou: uma moeda virtual. Aí eu falei assim: você vai investir numa moeda virtual? Tem muito mais coisa por trás disso, coisas positivas e coisas negativas, obviamente. Inclusive tem uma série aqui no meu canal onde eu discuto com especialistas em criptomoedas os meus motivos. Eu falo os meus motivos pelos quais eu não gosto de criptomoedas e os especialistas falam os motivos pelos quais eles gostam. Então dá uma discussão bem bacana. Vou deixar também aqui passando a playlist para vocês assistirem. De qualquer forma, ele chegou para mim e falou: vamos comprar, vamos comprar. Eu sei que eu não entendo muito bem, mas o pessoal tá ganhando muito dinheiro, etc. O que aconteceu 1 ano e meio depois dele chegar e falar isso para mim? O Bitcoin desabou, tá? Desabou. Foi mais de R$1 trilhão no mercado de criptomoedas que simplesmente evaporou, né? O mercado de criptomoedas perdeu mais de R$1 trilhão. Ou seja, muita pessoa acabou perdendo muito dinheiro. E nisso eu não falei com meu pai: confia em mim, não investe nisso naquele momento. É óbvio, o Bitcoin poderia ter disparado ainda mais? Poderia. Só que a grande questão é: você não vai investir em algo que você não conhece, embasado único e exclusivamente porque o seu vizinho está ganhando dinheiro com aquilo. Simplesmente não faz sentido. Então, portanto, sempre evite seguir a dica do seu colega de trabalho, do seu colega de faculdade. Não vai por essa onda, né? Você não investe com dicas. E se você for investir com uma dica, você vai ver essa dica ali, o cara te falou: olha, dá uma olhada nisso. Você vai estudar aquilo ali, vai procurar conhecimento sobre aquilo ali e depois sim, se você continuar com o mesmo interesse, você pode fazer o seu investimento. E por fim, a última maneira que eu gostaria de falar para vocês, mas que talvez seja a mais importante de todas, de uma forma de como não investir, né? É investir sem diversificar. Ou seja, eu pego todo o meu dinheiro e coloco só em um produto financeiro. Que, pelo que eu entendi, foi o caso daquele primeiro exemplo que eu te dei do cara que veio me chamar no Instagram. Ele colocou todo o dinheiro que ele tinha no Tesouro IPCA. E aí, quando ele foi tirar o dinheiro, ele teve que tirar o dinheiro, ele tirou perdendo, né? Por quê? Se ele tivesse colocado, por exemplo, 30% da carteira dele em um produto financeiro, por exemplo, CDB de liquidez diária, talvez aquilo ali ele conseguisse tirar e sem perder dinheiro algum para aquele momento que ele estava passando e que precisava do dinheiro. Então você vê a importância da diversificação, né? Afinal de contas, se você tem por exemplo, uma ação, tá? Coloquei todo o meu dinheiro só em uma ação. Essa ação, a empresa dessa ação caiu, faliu, que acontece? Você perdeu todo o seu dinheiro. Entretanto, se você tem 10 ações, o que acontece? Uma empresa pode até quebrar sem prejudicar tanto a sua rentabilidade geral. Então, essa é a beleza da diversificação. Você não precisa diversificar de uma maneira absurda, principalmente se você não tiver muito dinheiro, mas é muito importante você já ir colocando na sua cabeça que não adianta eu ter só um produto financeiro, é bom eu ter mais. Então vamos supor que você tem aí seus 10 mil reais, seus 5 mil reais. Já começa para você ir se adaptando, tendo a mentalidade aqui de colocar, inserir na sua cabeça que é importante você ter mais de um tipo de investimento e não colocar tudo em apenas um. Por quê? Você vai me falar assim: não, Gustavo, mas eu tenho pouco dinheiro ali, mas já vai colocando a mentalidade, já vai colocando a mentalidade de investimento em prática e já vai colocando ali, tem 5 mil reais, coloca em 3 produtos de renda fixa ali, ao invés de colocar tudo em um, vai fazendo essa diversificação para você já ir incorporando a mentalidade na prática, nos seus investimentos. E antes de terminar esse vídeo, eu gostaria de falar que eu vou deixar um link aqui na descrição para um e-book gratuito para você baixar e não cair em armadilhas do mercado. Baixando esse livro gratuito, você vai poder, sem dúvida nenhuma, ter muito mais conhecimento e não errar a mão
nos seus investimentos. Além disso, eu também sou escritor do livro Fundamentalmente Lições Pensadas para Investidores de Sucesso e também sou certificado como especialista em investimentos pela Ambima. Então é isso, muito obrigado por ter chegado até aqui, até o próximo vídeo e valeu!